E como uma informação ruim nunca vem sozinha, o temor maior de muitos desses servidores municipais é de que, não havendo dinheiro para pagamento dos salários, os prefeitos também não tenham condições de pagar o 13º. Aí, meus amigos, o fim do ano seria terrível, uma vez que é exatamente nessa época que as pessoas se programam para as confraternizações, os presentes e as festas. A preocupação a essa altura é muito grande por parte de boa fatia dos servidores de prefeituras municipais. E o jornalista Carlos Magno Macedo é o nosso convidado de hoje. Ele trabalhou muito na campanha eleitoral, concluída no domingo, dia 26 do mês passado, e viveu como poucos os bastidores de uma das disputas mais acirradas dos últimos anos. Passou dias e noites a bordo de carros ou de pequenos aviões, participando de comícios, carreatas, caminhadas e arrastões. Testemunhou acordos, rachas, brigas, dissidências, alianças e até confusões familiares. Fez a ponte entre políticos e colegas jornalistas, assessorou durante entrevistas, facilitou acessos e foi conselheiro em muitos debates. Foi, enfim, um profissional que fez tudo o que estava ao seu alcance para possibilitar o trabalho mais fácil para os seus assessorados. E veio aqui para nos contar um pouco dessa aventura toda. Carlos Magno, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Foi a primeira campanha, assim, nessa dimensão de acompanhar um candidato a governador do princípio ao fim? Olha, como candidato a governador foi, mas em 2010 eu acompanhei o senador Vital, que era candidato ao Senado, que é um cargo majoritário também, que igualmente tem uma agenda muito carregada, muito cheia. Mas dessa vez foi diferente. Um candidato a governador, é o principal cargo em disputa, sempre é mais complicado. E para o PMDB foi um processo meio complicado desde o início, desde o começo. Desde o começo, a Paraíba toda acompanhou nesse problema todo. O PMDB que tinha... Eu lembro que na eleição municipal, quando as urnas foram abertas, digamos assim, o PMDB fez 58 prefeitos, foi o partido com o maior número de prefeitos eleitos, e isso animou bastante o senador Vital, o veneziano, o José Maranhão, os caciques do PMDB. E nessa eleição de 58 prefeitos, só 2 apoiaram o candidato do PMDB, o que foi uma lástima. E como é que vocês detectaram que houve essa, vou usar uma expressão aqui que meu tio usa, essa minação? Como é que minaram o terreno de veneziano, Carlos Magno? Olha, tudo isso começou na pré-campanha. O PMDB tinha a candidatura de veneziano, a pré-candidatura que estava sendo posta, ele estava visitando o estado todo, e ele começou a identificar essas possíveis infidelidades de um líder, ou de um prefeito, ou de um vice-prefeito, de um presidente de Câmara, de um vereador que chegava e dizia, olha, precisamos conversar. Como se veneziano fosse um candidato, um pré-candidato de um outro partido e o partido dessa pessoa não tivesse candidatura, como se fossem duas coisas distintas. E a partir daí começou a se verificar também que essas pessoas começariam a atender para outras candidaturas, o que começou a acontecer até na própria pré-campanha. E o senador Vital acabou identificando esse movimento e o final foi o que todos nós acompanhamos. E curioso é que, além de prefeitos, como você cita, houve também parlamentares da legenda que tinham compromisso com outras candidaturas, né? Parlamentares, presidentes de diretórios. O PMDB é o único partido da Paraíba que tem diretórios em todos os 223 municípios, o único. O que significa que o partido está presente em todas as cidades. Aí você chegava numa determinada cidade, o presidente do PMDB apoiava um candidato, digamos, vamos supor, do PSDB. O vice apoiava um candidato do PSB. O secretário outro, o tesoureiro outro. O PMDB rachava dentro para outras candidaturas. É uma salada como nunca se viu em outras... Como se o PMDB não tivesse candidato. Né? E como é que os PMDBistas, já que você testemunhou tudo, passaram a administrar isso aí? Num primeiro momento parece que o veneziano resistiu até perceber que a coisa não dava mais, né? Veneziano tinha esse intuito, esse sonho, ele visitou a Paraíba inteira, ele conversou com prefeitos, ele conversou com o povo, ele estudou a Paraíba, ele começou a discutir a Paraíba, pensando a Paraíba, que eram aqueles seminários do PMDB, e ele estava muito preparado para esse projeto. Mas quando isso foi identificado, ele ainda tentou resistir, Vital tentou resistir, José Maranhão tentou resistir, os líderes tentaram segurar, mas acabou ficando impraticável. E a pedido de parlamentares, dos candidatos a deputado estadual, dos candidatos a deputado federal, Vital acabou emplacando essa candidatura própria do PMDB, em nome da unidade do partido, em nome de tudo, ele resistiu e ele foi. Por isso que eu digo que, apesar de tudo que aconteceu com o PMDB na pré-campanha e na campanha, o
PMDB acho que saiu muito vitorioso dessa Foi realmente campanha. o partido majoritário, fez o senador, né? Fez quantos federais? Fez a maior bancada federal, 3 federais. 3 federais? 3 federais, nenhum partido fez 2, os outros fizeram 1. 4 deputados estaduais, a segunda maior bancada, perdendo para o PSB, que fez 5. E os PMDBistas botaram isso na conta dos adversários que minaram essa candidatura? Teria sido um trabalho dos adversários ou foi a própria polarização entre Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima que levou alguns PMDBistas a isso? Olha, é claro que os adversários, eles foram para cima, né? Eu não diria que é uma atitude muito ética e muito correta você minar um adversário tentando atrair, sabendo que aquele adversário tem o seu grupo. Não é muito correto você ir lá no grupo tentar puxar pessoas. É como nós da comunicação, você tentar, de uma forma não ética, tirar um profissional de rádio de um... Visando o lugar dele, às vezes, né? Visando o lugar dele. Então é mais ou menos por aí. Agora, claro que aquela pessoa que se rendeu a isso também tem a sua culpa no cartório, né? Não é muito ético você fazer isso. E pelo visto, viu, Marcel, parece que quem riu por último riu melhor nessa história toda. Mas os fatos estão aí para a gente analisar e cada um tirar suas conclusões. A gente faz uma pequena pausa, já volta. Carlos Magno é o convidado de hoje do Ponta a Ponta, um instante só. O papo do cafezinho ontem em Brasília dava conta de uma licença que será tirada pelo senador Cássio Cunha Lima lá no Senado. Falava-se em 3 meses, 4 meses de afastamento para um check-up na saúde e uma descansada depois da luta da campanha. O primeiro suplente, Zé Gonzaga Sobrinho, Deca, deve preparar o terno para ficar senador pelo período de afastamento do titular. E Cássio Cunha Lima disse que quando retornar, se afinará mais ainda com o colega Aécio Neves, que voltou ontem ao Senado, para fazer oposição ao governo de Dilma Rousseff e, como ele próprio disse, também a Ricardo Coutinho. Então vamos aguardar. O senador Vital do Rego está em Brasília, Carlos? Está em Brasília. Hoje, né? É a quarta-feira, que é o principal dia, o dia mais movimentado lá de Brasília, né? E essa história de Tribunal de Contas da União, tá? Isso, ele falou alguma coisa para você? Eu não conversei com ele sobre esse assunto. Isso foi uma notícia que saiu há 2 dias através do jornal Estadão, Estado de São Paulo, e a partir daí a Veja, outras publicações começaram a repercutir, né? Mas, assim, eu não conversei com ele, não sei te dizer como é que ele recebeu essa notícia e essa indicação. O povão, o eleitor, esse que fica em casa vendo o guia eleitoral, às vezes um comício, um debate, não tem noção dos bastidores de uma campanha, né, Carlos? Tem não. É muita coisa, né? É demais, é demais. Olha, às vezes a gente vê, assim, rodas de conversa de amigos e o cara começa a conversar porque eu fiquei sabendo disso, daquilo. O que fica sabendo é muito pouco. Eu acho que 10, 15% do que ocorre realmente nas disputas, nas negociações, né? Muitas dessas negociações, elas não podem ser publicadas, mas são feitas com base em padrões éticos e tudo. Claro. Né? Agora, muitas... São coisas que, às vezes, também não interessam ao eleitor. É preciso que a gente diga isso, né? Porque é verdade. Estrutura de campanha, como fazer, como ter o direito ao recurso, acesso ao recurso, onde buscar... Estrutura de palco, de iluminação, essas coisas todas de comício, de carreata, tem muita gente envolvida, né? Doações de campanha, né? Que sempre tem essa questão, até na reforma política está se discutindo isso também, né? É claro que nessa candidatura de Vitalzinho entrou também o tema apoio ao governo Dilma aqui na Paraíba. O velho palanque para Dilma, e esse papel o Vitalzinho desempenhou com uma categoria danada. Ele sempre, quando ia gravar para o guia eleitoral, quando ia compilar os discursos, na preparação para os debates, ele fazia questão de enfatizar isso, porque os 4 anos de mandato dele como senador, ele esteve apoiando o governo federal, foi um aliado de primeira hora, digamos assim, né? Muito do que ele conseguiu para Paraíba deve-se ao governo da presidente Dilma. Muitas das obras que Veneziano fez em Campina Grande deve-se ao governo federal, ao governo da presidente Dilma. E ele é um defensor intransigente. Foi um grande defensor de Dilma na campanha e continua sendo um grande defensor do governo da presidente. E o reconhecimento da presidente veio imediatamente. Foi uma das pessoas para quem ela primeiro ligou. Foi o senador Vital, agora depois do segundo turno, por conta do resultado aqui do Estado. Ela ligou, ela agradeceu para ele e ela disse uma frase muito emblemática. Ela disse: Vital, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim na Paraíba. Afinal de contas, do primeiro para o segundo turno, inclusive, porque no primeiro turno você não sabe que potencial. Se você tivesse 3 turnos,
você saberia o quanto aumentou de 1 para 1. Mas você não sabe dizer... Você não tem como mensurar se vai dar mesmo, se diminui, se aumenta, né? Você não sabe do 0 até o resultado do primeiro turno quanto o Vitalzinho foi importante. Claro que foi porque a gente viu ele defendendo. Mas do primeiro para o segundo turno... Aí é que vem. Aí é que você vê a diferença, né? E ele conseguiu aumentar, foi um dos estados da federação onde mais aumentaram os índices, né? Da presidente, de ampliação de votos. E aquela brincadeira que a gente faz lá no rádio, que muita gente dá risada, mas é verdade, Vitalzinho também é um grande amigo do ex-presidente Lula. Então sempre também. Leva cachaçinha brejeira. Ele sempre leva para Lula, leva queijo de coalho, leva queijo de manteiga, carne de sol. Lula gosta muito de carne de sol. E se for um isoporzinho também com as garrafinhas, não tem problema. Às vezes quando ele vai viajar, ele pede o isopor e coloca tudo ali, aí fecha tudo, eu até ajudo ele faz um cartãozinho para Lula. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre essas viagens malucas que vocês fizeram. Porque você deixou o rádio, quantos meses você ficou meio que distante? Foram quase 3 meses, 2 meses. Praticamente toda, né? Porque começava aos poucos e depois eu entrei de cabeça, como se diz. Tinha dia que eu ligava para você estava em Cajazeiras, você estava em Pombal, estava em João Pessoa, e dizia, rapaz, eu saí de casa, trouxe 2 roupas, e eu não sei onde vou dormir hoje, eu não sei onde acordo amanhã. Como é que é esse negócio? Às vezes você tem que comprar roupa no comércio, porque você sai pensando que vai passar 3, 4 dias fora de casa, aí passa 6, 7, e você não levou roupa suficiente. Né? Comer você come em restaurante, come de todo jeito, até dentro do avião muitas vezes, comprava quentinha, sanduíche. Eu cheguei, nessa não, mas na campanha de 2010 eu cheguei a jantar churrasquinho. Ele passou numa esquina, bota aqui 6 churrasquinhos aqui, e a gente foi comendo churrasquinho no avião. É dessa forma. Quando houve o acidente com o Eduardo Campos, eu vi uma preocupação muito grande de Adriana, sua esposa, porque vocês andam em aviões pequenininhos, pousam em estrada, em campo de pelada. Isso era uma outra aventura também. Também. O interessante é que o acidente de Eduardo, acho que aconteceu na quarta-feira. Dia 13, exatamente. No sábado, Eduardo Campos estava na Paraíba, em Patos. E nós tínhamos uma programação em Patos também. O senador Vital tinha uma participação, acho que num debate. E quando nós descemos com o avião, a imprensa toda estava aguardando Eduardo e até houve uma confusão, pensava que era ele e tal. E os pilotos, o Leonel, que é o nosso piloto, e o João, que é o copiloto, eles fizeram amizade com os pilotos de Eduardo Campos. Eles estavam lá naquele mesmo avião, aquela mesma equipe. Aquele mesmo avião, aquela mesma equipe, eles almoçaram juntos, eles não se conheciam, mas são pilotos, e ali, vamos almoçar junto, e bate-papo e tal. E isso foi no sábado, na quarta-feira aconteceu o acidente. Né? E os caras tiveram aquela... Imaginando assim. Só porque o risco é grande. E teve algum susto de vocês em aviões nessa campanha ou não? Tiraram de letra? Teve. Até a imprensa chegou a repercutir não muito. Foi bem próximo também. O acidente do Eduardo Campos foi na quarta. E no domingo, um dia depois dessa questão do sábado, no domingo nós íamos a Bananeiras e estava chovendo muito. Nós saímos de Campina Grande para Bananeiras e não teve condição de pouso, porque lá em Bananeiras tem um campo de pouso próximo. De terra. Não houve condição, o piloto tentou, levou a aeronave até Guarabira, não tivemos condição de pousar em Guarabira e a gente voltou para Campina Grande. Na volta a Campina Grande o tempo tinha fechado também. Então veja que coincidência. Vitalzinho, que foi quem conseguiu o ILS para o aeroporto de João Sassuna, acabou sendo beneficiado. Nós só conseguimos pousar aqui em Campina por conta do ILS. O piloto fez um pouso por aproximação, por instrumentos, aproximou-se do aeroporto e depois que ele baixou da nuvem, que o teto, ele ficou fora do teto, ele fez um rasante até o Aeroclube de São José da Mata e fez um pouso forçado. O avião deixou a derrapar na pista, porque estava molhada e tudo. Mas foi um susto, né? Graças a Deus. Nada demais. Mas quem tiver medo de avião não participa de uma campanha assim, porque você está toda hora voando baixo, o avião menor ele voa mais baixo, voa entre as nuvens, balança muito, tem turbulência, né? Quando passa sobre uma serra, ele aumenta a trepidação, né? Tem o Neto Franca, que foi o coordenador da campanha de Vital em João Pessoa, ex-deputado, muito conhecido, eu não digo que ele tem medo de avião não, mas ele, se puder evitar, evita. E na última viagem que nós fizemos agora a Patos, no sábado, ele foi com a gente também. Eu disse, Neto, você já assistiu aquele filme Premonição? Quem já assistiu sabe, e o Premonição 1 começa com um acidente de avião. O filme começa com um acidente. Ele disse, não, então não vou contar o início, mas se você assistisse o início do filme, você não andava de avião. A gente fica dando uma pressionada. Só para matar a curiosidade minha e das pessoas que estão aí nos assistindo, nesses aviões menores de uma campanha, vocês podem usar celular durante todo o trajeto, tendo sinal? Pode, né? Não tem problema não. Não dá interferência nos instrumentos do avião? Não dá interferência não. A gente usa, inclusive, como ele voa mais baixo do que um Boeing,
Então, muitas vezes você vai passando, vamos supor, a gente vai passando sobre pato. Você pega o sinal de pato da torre de celular e você aproveita para fazer algumas ligações. Tem um barulho e tal, mas dá para você dar um recado, alguma coisa, né? Dizer que está chegando na próxima cidade. Então, a gente vai fazer outra pausa. Na volta, Carlos Magno vai contar os detalhes do acordo. Como foi essa aproximação, Vital do Rego, Veneziano, Vitalzinho, Zé Maranhão, Roberto Paulinho, todo mundo com o Ricardo Coutinho e os petistas de lado, porque ele testemunhou tudo. Eu não sei se ele vai poder contar tudo, mas o que puder ele conta já, não sai daí. Voltamos para o último bloco do Ponto a Ponto de hoje. O plenário do Senado realizou ontem a primeira sessão para a discussão da PEC. É uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que permite a realização de consórcios públicos para suprir a falta de médicos em grande parte do território nacional. Segundo a emenda do senador Vital do Rego Filho, os consórcios atuarão no SUS e terão prioridade na atenção básica à saúde. Entretanto, foi acatada uma emenda do senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, tucano, para garantir que os médicos desses consórcios, se eles forem aprovados, também atuem nos serviços hospitalares e ambulatoriais de caráter regional. Isso viria em reforço ao que já fez o governo federal com o programa Mais Médicos. É uma outra emenda importante do senador Vital do Rego que, pelo jeito, passa, né, Carlos? Uma coisa boa para todo mundo, né? Uma coisa boa para todo mundo, né? Não tem grandes interesses envolvidos, aquela coisa toda, né? Aliás, grandes contrariedades envolvidas. Vai para mais uma votação e acho que passa tranquilo, é bom. Provável. Quanto mais médico tiver para atender o povo, melhor. Vamos falar um pouquinho sobre esses bastidores do segundo turno. Teve o gesto do governador Ricardo Coutinho, que todo mundo testemunhou, de, ao final da apuração em primeiro turno, lá no dia 5, ele imediatamente convocou uma coletiva na Granja Santana e disse: voto em Dilma, independente da posição do meu partido, o PSB. Na hora que ele disse eu voto em Dilma, ele estava votando também em Temer, que é o vice de Dilma do PMDB. Isso facilitou as negociações, Carlos? Eu diria que foi fundamental, né? Ricardo, ele foi muito inteligente, ele foi perspicaz, ele pensou direitinho, tudo, né? Pensou tudo direitinho, como deveria fazer. E ele disse, olha, vou anunciar, independente da posição do partido dele, ele já sabia que essa posição era pró-Aécio, ele anunciou o apoio a Dilma, disse que era um gesto, ligou para a presidente, conversou com ela, convocou essa coletiva e anunciou. De certa forma, ele deixou um bom caminho andado para pavimentar esse apoio do PMDB a postulação dele no segundo turno. Votando em Dilma, ele tinha o PT paraibano do lado dele, que o projeto maior era o da reeleição de Dilma. Votando em Dilma, votando em Temer, tinha a porta aberta para o PMDB. Agora, é verdade que o PMDB foi cortejado também pelos tucanos, teve isso? Paulo, Ricardo ele ligou logo no domingo à noite, conversou com o Vital, depois que fez o anúncio de Dilma, e disse que estava disposto a abrir o programa de governo dele para colocar vários pontos do plano de Estado que Vital tinha apresentado durante a campanha, né? O PSDB não fez isso, né? Vital não teve contato do PSDB. Ou seja, Cássio não ligou para Vital, não, nem para ninguém do PMDB. Não. Esse contato veio depois, né? Mas o primeiro contato, o contato imediato, o contato mais direto, o contato primeiro foi o de Ricardo, né? Quando o Cássio ligou, assim, as conversações, os entendimentos já estavam muito avançados, já com o apoio federal, já com... Eu diria, posso dizer sem medo de errar, que o PSDB perdeu o time. Se ele tinha o interesse do apoio do PMDB, ele perdeu o time. Aquele anúncio oficial foi feito na quarta, não foi isso? Na quarta. No forró, com a presença de Dilma, aquilo tudo. Quer dizer, o Ricardo vinha conversando desde o domingo à noite. A ligação dos tucanos se deu quando? Na segunda, na terça? Olha, pode ser que ele tenha ligado em um outro dia, antes do contato que eu presenciei, que foi na quarta pela manhã. Na quarta pela manhã, inclusive, o gabinete do senador Cássio entrou em contato comigo, já que eu estava permanentemente ao lado de Vital, era, além do assessor de imprensa, a companhia, a pessoa que estava sempre do lado dele, eu fazia a agenda dele também. Então, qualquer contato para reunião, para tudo... Ou ligação telefônica, tudo, então, né? Comigo, esse contato foi feito na quarta-feira pela manhã. Aí já estava anunciado que vinha Dilma, que vinha todo mundo. Não tinha mais o que fazer, né? Eu não sei se ele manteve... Eu sei que na segunda-feira à noite, ele disse que até esse momento não recebi nenhum contato de ninguém do PSDB. Então, conversando com o Ricardo e... Enfim, quando o Ricardo abriu o programa dele para colocar as propostas que o PMDB vinha discutindo, pensando a Paraíba, quando anunciou esse apoio a Dilma, então ficou uma coisa muito praticamente fechada. Agora, eu comecei, você viu aqui sexta-feira com o senador Vital, o veneziano Vital do Rego ainda não pôde vir aqui, mas vai vir.
E a resposta dos PMDBistas a quem disse, é uma incoerência. O Veneziano dizia que era oposição de verdade, Vital do Rego também dizia que era oposição de verdade. Como é que depois se junta a Ricardo Coutinho? Porque tem esses questionamentos. Tem porque o governo mereceu críticas por parte de Veneziano e de Vital durante a pré-campanha, durante a campanha. Né? E muitas pessoas, até por eu estar com eles e por eu me manifestar no meu blog, na rádio, né? Em algumas entrevistas, também com críticas ao governo, as pessoas chegavam a dizer... mudou de opinião? Não, ninguém mudou de opinião. Veneziano não mudou de opinião, Vital não mudou de opinião, eu, como assessor, também não mudei de opinião. O governo, ele continua, ele tem os problemas, ele tem a questão da segurança, ele tem... Enfim, essas questões foram colocadas todas. Agora, o que se vê de progresso nisso é que o governador está aberto a discutir as soluções de forma conjunta, ele quer aquela união, a pseudo-união, que o PSDB pregava, uma Paraíba de paz, não sei o que, não aconteceu. O próprio senador Castro dizia que se ganhasse, queria um governo quero reconciliar a Paraíba, lembra disso? Como reconciliar sozinho? Você só se reconcilia se você juntar todo mundo, foi o que o Ricardo fez. Então, Ricardo, ao englobar essas propostas, inclusive muitas delas na área de segurança, na área de saúde, ele demonstrou que está aberto a esse diálogo. E essa demonstração foi um ponto fundamental. Então, o governo tem seus problemas? Tem. O próprio Ricardo diz que tem problemas no governo, mas que esses problemas, eles podem ser resolvidos. Você lembra que na música de Dilma, Dilma também dizia, o que está bom vai continuar, o que não está a gente tem que melhorar. Então é dessa forma que tem que ser. Na sua ótica, era mais difícil para os PMDBistas de Campina Grande, no caso Veneziano e Vitalzinho, justificar para o eleitorado uma aproximação com o Cássio Cunha Lima do que com o Ricardo Coutinho? Na Paraíba inteira. E pela briga local, era muito mais complicado para os PMDBistas anunciar uma adesão a